Olá, professoras e professores, e por que não gestores também? Sejam bem-vindos aqui para o Clipando número 12, o clipping comentado da educação aqui do Simpro Santos, tá? Dentro da nossa linha de formação dos professores, né? Formando aquele tripé de mobilização, serviços e formação dos professores aqui do Simpro Santos e região. Tá? Então, Clipando 12, vocês sabem, ele quer ir além do clipping, né? Um trabalho básico de assessoria de comunicação e assessoria de imprensa, e é também comentar os clippings, né? Essa curadoria de informação daquilo que pode se considerar o mais relevante, né, na mídia, nos meios de comunicação a respeito aqui de notícias ou de matérias, ou de temas, ou de pesquisas que podem ser relacionadas aqui, podem ser impactantes à educação, à pedagogia e à experiência em sala de aula, tá? Então, vocês sabem que o nosso grande objetivo, além de comentar os clipes de educação, é permitir que sirva de possibilidade a busca de inspiração, insights, sugestões, principalmente para atividade prática em sala de aula, além de possibilitar reflexões do próprio professor consigo mesmo, com seus pares, ou dos professores com seus próprios alunos, né? Permitir esse espaço de reflexão. E nessa edição número 12, a gente destaca aqui pelo menos 3 principais assuntos, né? Vocês sabem que agora, no mês de junho, né, 2 grandes eventos vão mobilizar a opinião pública e os próprios alunos: Festa Junina e Copa do Mundo. Então, já foi o tempo que a festa junina era apenas pipoca, quadrilha, e Copa do Mundo apenas torcida, comemoração de gol. Hoje está indo um pouco mais além. Viraram potências pedagógicas, possibilidades para trabalhos muito interessantes, transdisciplinares, né, ou interdisciplinares em sala de aula, mas assim a possibilidade de criar espaços de mobilização, de pesquisa, né, de envolvimento dos alunos. Além do que essa questão da proibição dos celulares em sala de aula há efeitos, a gente vai aqui comentar a primeira onda de pesquisas, tá? Que estão vendo sobre se existem efeitos ou não visíveis, significativos, quantitativos em relação aos benefícios ou malefícios decorrentes da proibição dos celulares em sala de aula. Então, pesquisas principalmente que envolvem a Índia e Estados Unidos, tá? Que a gente vai ver, né, já adiantando, né, já dando um spoiler, há uma bagunça em relação aos primeiros resultados, né? Eles são muito contraditórios, tá? E a terceira aqui é o Brasil é o país que mais perde tempo com bagunceiros em sala de aula, tá? Isso aqui é um resultado de uma outra pesquisa que a gente vai comentar, que envolve uma pesquisa conduzida pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Que envolve a Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizagem, que, segundo essa pesquisa, são dados interessantes para a gente comentar. O Brasil, dos países afiliados à OCDE, é o país que mais perde tempo com indisciplina em sala de aula e na escola. Então, isso aqui são os assuntos principais, entre outros, né, clipes aqui que a gente vai comentar, né, nessa edição número 12, tá? Então, vamos começar com o nosso conteúdo, vamos lá, tá? O primeiro clipe, né, na verdade, um conjunto de 3 matérias que envolvem esse clipe 1, tá? O primeiro, claro, puxando a brasa para a nossa sardinha, saiu aqui no site do Simpro, tá? Vale a pena comentar, já está sendo comentado, já está sendo utilizado em outros clippings de educação por outras instituições, esse artigo
além da pipoca e da quadrilha, a festa junina como potência pedagógica nas escolas, tá? Desse artigo aqui, o que destaca, né, o enfoque, é o resgate, principalmente o resgate cultural contra o estereótipo, tá? É a grande atualização e avanço do enfoque das festas juninas na escola. Então, a gente sabe que durante décadas, né, o ambiente escolar sempre tendeu a reproduzir a visão do caipira, aquela visão caricata que a gente bem conhece, de roupas remendadas, trejeitos engraçados, né? Zombeteiro, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. Mas hoje a perspectiva pedagógica mudou, a gente sabe, drasticamente. Então, a festa junina hoje está sendo utilizada na escola não só para valorizar a cultura do campo e a ancestralidade nordestina, mas também para abrir para diversos enfoques, para diversas disciplinas. As festas juninas como oportunidade, né, para explorar os enfoques em diversas disciplinas escolares, daí essa ideia da potência pedagógica. Então, destaco esse trabalho, o artigo destaca, né, uma das referências é do Judas Tadeu de Campos. É um artigo que é de 2007, da revista Educação e Sociedade, número 28, Festas Juninas nas Escolas, Lições de Preconceitos. Tá? Que é muito interessante. Tanto esse artigo que eu citei, quanto esse outro, o brincar e a experiência cultural numa turma de educação infantil. O despertar da festa junina a partir da Copa do Mundo. Esse artigo já é de 2021, que vocês estão vendo aqui, nessa revista aqui, Periferia, tá? Também utilizado pela revista de Educação, Cultura e Comunicação, tá? Esses dois artigos são muito interessantes, vocês sabem que todas as nossas referências aqui dos clipandos, tá? Eles são citados, né, todas as referências, links, aqui na descrição abaixo desse vídeo aqui no YouTube. E, by the way, né, aproveitando o ensejo, já que você está aqui assistindo a esse programa, não perca tempo, tá? Se inscreva aqui no canal do Simpro, tá? Aperte os sininhos das notificações, aquelas etiquetas todas da internet, né? Dá o like e hypa o vídeo, né? Porque hypar e dar o like são coisas muito importantes, porque os algoritmos do YouTube entendem que o nosso conteúdo é bem relevante. É relevante para o canal e para a plataforma. Então, aproveitando o ensejo, claro, estamos aqui numa edição de puxar a brasa para a nossa sardinha, não é mesmo? Estamos nessa aqui. Mas o importante desse artigo aqui do Simpro, que eu estou citando aqui, é esse trecho, que esse artigo agora que eu citei, tem uma passagem aqui que coloca da seguinte maneira: as oportunidades pedagógicas se espalham por todas as áreas do conhecimento. Então, colocar aqui matemática, financeira e estatística, que focada aqui no ensino fundamental, a organização das barracas e brincadeiras e comidas, servindo de laboratório real para os alunos calcularem os custos, né, de ingredientes, lucro, manipulação de troco, aquelas coisas todas. Na área de geografia e ciências, por exemplo, estudar o ciclo do milho, do amendoim, a importância da agricultura familiar, tá? Isso é muito importante. Entender a importância da agricultura familiar dentro do contexto atual do modelo econômico de exportação de commodities, que, afinal, é o que a gente vive, né? Acho muito importante, né? Para fazer frente àquela visão de que o agronegócio que coloca comida na nossa mesa não é agricultura familiar. Então, a festa junina é uma boa oportunidade de se contrapor a esses mais um estereótipo colocados pelos meios de comunicação. Quem coloca a comida na nossa mesa é a agricultura familiar, não é o agronegócio que eles puramente exportam. Linguagem e expressão corporal.
Aí a coisa fica mais interessante por causa da dança de quadrilha, que ensina esse princípio, né, sinestésico da consciência corporal, lateralidade, ritmo, contagem de tempo, expressão corporal, tá? Sem falar ainda na literatura, né, que abre espaço para cordéis, livros que tratam sobre a história ou até os personagens da festa junina, né? Tá? Rimas populares e assim por diante. Então, é uma oportunidade muito preciosa as festas juninas. Então, tá esse artigo que está lá no site do nosso sindicato aqui do Simpro. Esse segundo artigo é mais interessante, também mais interessante, aqui do Educa Mais Brasil. Mais interessante que vai para a educação infantil. Aqui é voltado especificamente à educação infantil. Festa junina, qual a importância da celebração na educação infantil? Tradição popular se torna ferramenta pedagógica para o desenvolvimento integral dos pequenos, tá? Então, vocês devem estar percebendo a mudança de foco completa aqui em relação às festas juninas. Além daquela questão da integração da família com a escola, cultura, identidade e pertencimento, que é tratado aqui nesse artigo, que envolve também, como eu citei, o fortalecimento dos laços familiares, é um mês inteiro de aprendizado, que é o mês de junho, tá? Mas eu chamo a atenção para esse trecho aqui desse artigo, muito além de uma festinha que é colocado, que vai de encontro a muitas das questões que a gente vem discutindo aqui nesse Clipando. É fácil pensar que a festa junina é apenas mais uma comemoração escolar, mas seu valor educativo vai muito além. Ao participar dessa celebração, as crianças têm a chance de aprender brincando, vivenciar tradições, exercitar corpo a mente, etc, etc. Mas eu destaco aqui, em um mundo cada vez mais acelerado e digital, momentos como esse, cheio de música, cor, cheiro de quentão, sorrisos sinceros, nos lembram o poder das tradições e da importância do brincar como forma de aprender. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, que eu achava que deveria ter colocado mais claro, ser mais incisivo nesse trecho do artigo, é que no momento onde está tão acelerado a nossa imersão digital, os ambientes digitais, a festa junina é uma rara oportunidade de experiência analógica. Então, cheiro, as barracas, os sabores. Então, é esse momento de se contrapor. Por enquanto, a experiência digital não tem cheiro, não tem sabor, não tem tato, né? A não ser que você coloque um data glove, né? Mas isso já caiu de moda há muito tempo. Por enquanto, é uma cultura eminentemente visual, eu diria espectral, né? Tem uma diferença aí visual e espectral, mas não vem ao caso aqui discutir essa diferença. Mas então é uma experiência, a festa junina, sinestésica, sinérgica dos sentidos, para além do analógico, tá? Então, por isso que eu acho que é bem interessante esses contrapontos criados justamente nesse ambientes que a gente vive de convergência tecnológica, da experiência digital, e agora estamos vivendo a coisa mais avançada, que é da inteligência artificial. Então, uma oportunidade como essa, como destaca aqui o texto, num ambiente tão acelerado e digital, você viver experiências analógicas, música, cor, cheiro, é impressionante. Eu acho uma coisa muito interessante, impactante, já que cada vez mais os menores se iniciam, as crianças se iniciam cada vez mais cedo, estão se iniciando cada vez mais cedo nesse mundo digital. Vê esse outro aqui, o terceiro desse primeiro clipe, terceiro artigo, festas juninas e tradicionais, como trabalhar a cultura popular em sala de aula. Aí não tão específico como o anterior, que envolve a educação infantil, aqui mais aberto. Abordar esses festejos é uma forma de respeitar e valorizar a contribuição
dos diferentes povos para a diversidade cultural de nosso país, tá? Então, novamente, esse artigo aqui trata da questão do estereótipo, como o artigo aqui do nosso sindicato aqui do Simpro, né, do site do Simpro também coloca. Então, ele destaca a abordagem com intencionalidade pedagógica e sem estereótipos, tá? Então, é bem interessante, ele destaca aqui o pesquisador Anderson Havas, pesquisador, consultor cultural e criador do projeto Folclore BR, uma nova visão, tá? E é essa colocação dele que eu destaco aqui para vocês. Ele diz que é possível abordar o tema das festas juninas com intencionalidade pedagógica em todos os segmentos da educação básica. Na educação infantil, aqui ele já matiza mais, sedimenta mais. É importante usar imagens, por isso vale trabalhos manuais, como produção de enfeites, além de danças e brincadeiras típicas. No ensino fundamental, os estudantes podem aprender como a festa é organizada, quais são os elementos usados no festejo, o que eles representam dentro da sociedade. E no ensino médio, já é a possibilidade de aprofundar mais, né? Falando sobre construção da identidade do povo brasileiro e de seus festejos, a partir da própria história do Brasil. Aí que é um ponto interessante, que é a questão, novamente eu volto aqui, a gente já abordou no Clipando, o Darcy Ribeiro e o conceito dele de civilização brasileira. Tá? É bem interessante isso, porque a gente sabe que as festas juninas, tá? As festas juninas elas vieram do encontro de tradições católicas, nordestinas, europeias, né, que acabaram se fundindo aqui no Brasil. Tá? A gente sabe a celebração dos santos católicos europeus, Santo Antônio, São João, São Pedro. Além do mais, também teve o rito das colheitas indígenas e a forte influência negra e nordestina nas festas juninas. Então, essa questão que envolve a discussão de aprofundar as festas juninas do ensino médio é essa coisa de como a civilização brasileira foi resultante desse processo de fusão, tá? Esse processo de fusão, esse processo de sinergia entre as diversas culturas. Para além, eu discuto muito isso, para além da ancestralidade, tá? A gente pode discutir muito bem a questão da ancestralidade africana, ancestralidade nordestina e assim por diante. Mas no caso da civilização brasileira, é a dinâmica, a miscigenação dessas ancestralidades, o que é, na minha opinião, muito mais interessante, porque resulta numa outra coisa, tá? Num terceiro fator, que é o que o Darcy Ribeiro chamava de civilização brasileira. Esse antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, chamava de civilização brasileira. Então, é uma ótima oportunidade isso, tá? Esse momento das festas juninas para discutir isso no nível do ensino médio, a dinâmica dessa miscigenação, dessa fusão. Não apenas dizer que a nossa cultura é resultado de uma miscigenação, mas como ela vai produzir uma outra coisa, que é esse conceito de civilização brasileira, que eu acho que professores, pesquisadores deveriam resgatar desse grande pensador, desse grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro. Tá? Aí vamos ao clipe número 2. Clipe número 2, tá? Aí agora a Copa do Mundo. 10 conteúdos para levar o tema para a sala de aula. Eu chamo a atenção aqui para esse site aqui, Nova Escola, esse artigo, que é muito interessante. O evento esportivo pode ser abordado nas aulas de geografia, matemática, língua portuguesa, arte, educação física, saiba como, tá? Então, coloca aqui que a gente vai citar, né, por alto, essas 10 oportunidades, né?
10 conteúdos que podem ser contemplados a partir da Copa do Mundo. Veja como aliar futebol às atividades de geometria, tá? Principalmente, eu acho muito interessante essa sugestão, tá? Que dentro desse artigo tem um link que você clica para a discussão dos conteúdos. Mas como os esquemas táticos podem possibilitar, os esquemas táticos dos times, podem possibilitar trabalhar diferentes figuras e malhas quadriculadas, tá? Cita aqui a coluna da professora Rosiane Prats, tá? Sobre essa questão, bem interessante. O segundo, futebol, 10 jogadas para ensinar aos alunos, tá? Então, isso é muito interessante para a aula de educação física, tá? Então, aproveitar esse espírito do jogo de futebol que nós acompanhamos como espectadores, até eu teria feito esse gol, é muito comum a gente falar isso, mas aproveitar esse espírito para aperfeiçoar as habilidades dos alunos em educação física. Então, confira aqui 10 posições e movimentos mais comuns no futebol, que podem ser exploradas em educação física, tanto futebol masculino como feminino, tá? O 3 aqui, como unir futebol à literatura nos anos finais aqui escolares. Sugestões de textos literários para provocar debates com a turma. Depois o 4, sequência de 15 atividades sobre notícias de esporte impressas de rádio ou de TV. Então, é o trabalho com aquela coisa de letramento midiático, informacional, que a gente fala bastante, trabalhar com notícias de esporte, né? Sejam impressas, online, rádio, TV, trabalhar em sala de aula. O 5, cada lance da Copa vai render um clique. Então, chama atenção para os professores de arte aqui, esse artigo, tá? Sugestões especialistas para o que vale a pena chamar a atenção das crianças em relação a fotos e vídeos, o estudo da imagem do corpo, tá? E a proposta da turma produzir fotomontagens a partir de fotos e imagens, que muitas vezes clicamos na internet para ver, tá? No 6, plano de aula, esportes no lazer, esportes por profissão. A comparação, tá? Para analisar, praticar e diferenciar as manifestações dos esportes, tanto dos esportes no âmbito do lazer e profissional. Confira o passo a passo para desenvolver essa proposta nas aulas de educação física. Depois, o 7, utilize o nome dos jogadores na alfabetização. Isso é um recurso já conhecido, né? Utilizar os nomes próprios para alfabetização, mas explorar o nome dos jogadores, que é bem interessante, inclusive raiz etimológica, aí é claro, em nível médio. Como usar a Copa do Mundo nas aulas de matemática, tá? Então, dá o exemplo aqui de educadores que utilizaram a Copa da Rússia em 2018, experiências em projetos interdisciplinares com a aplicação de matemática nos jogos, né, e na Copa. Tá? No caso aqui, especificamente, a experiência da Copa da Rússia em 2018. Tá? Operações básicas e cálculo de área, com turmas de 5º ano. Vale a pena dar uma conferida. Tá? Depois, o 9, Grupo do Brasil na Copa. Como aproveitar os países em propostas de geografia e história. Aí é uma coisa óbvia, né? Facilmente dá para se utilizar em disciplinas como geografia e história. Como utilizar o evento para desenvolver a alfabetização matemática. Então, dá o exemplo aqui da professora Selena Coletti, que compartilha sugestões para explorar o álbum de figurinhas da Copa, que está tão na moda, que há um hype grande em relação aos álbuns, às figurinhas da Copa, né? Então, a sugestão dessa professora Selena Coletti sobre como utilizar o álbum das figurinhas da Copa, tá?
e a proposta do que ela chama de situações-problemas, envolvendo noções de adição e subtração. Bem interessante, tá? É bem prático, né? Sugestões para esse tipo de atividade, aproveitando esse ensejo, né? Da Copa do Mundo, que atrai a atenção de todos, né? Vamos lá, então, ao clipe 3. Clipe 3, que nos aguarda aqui. Alunos têm melhor desempenho escolar quando o professor está de bom humor, revela estudo, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Pesquisa com 17 mil estudantes revela que o bem-estar emocional do docente é fundamental para a qualidade do ensino e o sucesso escolar em diferentes culturas. Isso é uma pesquisa publicada pela Associação Americana de Psicologia, tá? Uma pesquisa que envolveu diversos países, tá? Diversos países, coordenado pela Universidade Ludwig Maximilian de Munique, tá? A Marina Helena Pfeiffer foi a líder do estudo, líder desse estudo, tá? Então, ela revela que o sucesso acadêmico dos alunos está diretamente ligado ao estado emocional dos seus professores. Comprovou que os docentes, os alunos, sentem o prazer em ensinar e entregam aulas de melhor qualidade, que aumenta o desempenho, o interesse e a confiança dos estudantes. Como se falava antigamente, até aí morreu Neves, né? Uma expressão antiga, né? Ou mais atual, AVA. Claro que influencia. À primeira vista, parece uma coisa óbvia essa pesquisa. Como diz aqui a coordenadora da pesquisa, Marina Helena Pfeiffer, decidimos realizar essa pesquisa porque o ensino não é apenas uma atividade intelectual, mas também emocional. Queremos entender toda essa cadeia de eventos que conecta como um professor se sente ao desempenho de aluno. É uma coisa que modernamente se chama gatilho emocional, tá? Que eu chamo a atenção desse trecho aqui do artigo que ele coloca o seguinte: o estudo resume o impacto das emoções em 3 pilares da qualidade do ensino. Gestão da sala de aula. Professores alegres resolvem interrupções com mais agilidade. Relacionamento. Entusiasmo docente favorece a criação de vínculos de apoio com os jovens. Desafio intelectual. O prazer em ensinar está ligado ao uso de estratégias que fazem o aluno pensar criticamente. Eu queria fazer 2 observações aqui em relação a esse artigo, antes que a gente pode, claro, comentar que mas isso é uma coisa óbvia, tá? Que o estado emocional do professor sirva de gatilho emocional, tá? Da transmissão das emoções, que vai favorecer o ato educacional. Primeira coisa que está por trás aqui, que é uma coisa latente, tá? O professor, pelo menos no nível escolar, não digo universitário, né? Mas no nível escolar, ainda o professor é o modelo com o qual os alunos se identificam. Aquilo que a gente poderia chamar na psicanálise de processo de transferência, ou atualmente o processo de empatia, a relação de empatia que você vai ter, ainda o professor é um modelo de comportamento, modelo de figura para os alunos. Não digo assim através dos quais eles se orientam, eu quero ser como ele, até envolve esse processo de transferência, tá? Então, eu me coloco, eu relativizo muito essas posições do professor querer, como é que eu posso explicar? Querer se colocar ou querer criar uma situação em que o professor se coloque no mesmo nível dos alunos. Olha, eu sou como igual vocês, tá? Ou o professor se vista de uma forma tão jovial e adolescente quanto os próprios alunos, eu estou cansado de ver isso, tá? Porque eu já li em algum lugar, e agora, talvez o próximo clipando eu possa me lembrar onde é que eu li isso,
é aquela coisa que cada vez mais, aquela coisa, acho que é o Christopher Lasch, no livro A Cultura do Narcisismo, da editora Imago, tá? Uma editora muito conhecida por publicações na área da psicologia. Christopher Lasch, da editora Imago, Cultura do Narcisismo, que é a questão da perda do elo geracional, que é uma experiência sentida principalmente pelos milênios, mas principalmente pela geração Z. Quebra do elo geracional. Por quê? Porque cada vez mais os jovens estão perdendo a noção da experiência com os mais velhos. Porque os mais velhos querem parecer mais jovens. Tá? Vocês conhecem muito bem aquele clichê no telejornalismo, olha, aquele idoso, 72 anos, corre a maratona de não sei da onde. Correu a São Silvestre. Olha, nem parece velho. Parece aquela propaganda antiga, né? Unibanco, nem parece banco. Tá? Então, olha, nem parece velho. Olha só, cada vez mais os mais velhos querem parecer mais novos. E cada vez mais a velhice é vista como uma disfunção. Então, é claro, não vou entrar mais aprofundar nesse assunto, que isso dá uma outra questão, um outro clipe em comentário de educação. Mas é aquela coisa, porque cada vez mais os jovens estão se ressentindo dessa perda de uma figura geracional mais avançada, aquela figura de uma outra geração. O que você vê são jovens adultos diante de jovens, adolescentes e crianças. Então, é uma questão muito para ser discutida esse conceito de jovem adulto. Tá? Então, eu acho que está por trás, está para além dessa questão claro que professores motivados, alegres, felizes vão render mais, mas porque eles, parecendo pessoas mais velhas e satisfeitas e fazendo aquilo que gostam, tá? Vai servir de modelo. Tá? O professor ainda, apesar de toda uma série de dinâmicas pedagógicas, não, o professor tem que se mostrar no mesmo nível dos alunos, tem que haver um processo dialógico em que o professor aprende com os alunos aprendem com o professor. Não, os alunos aprendem com o professor mesmo. Tá? Não como a via unidirecional, tá? Mas, no final das contas, num processo de transferência, tá? Estou citando aqui um conceito freudiano, é um processo em que ainda o aluno busca um modelo. Ele está numa idade em que o aluno está buscando um modelo de identificação. Tá? Não mais de projeção, porque deixou em casa o complexo de Édipo. O Édipo foi dissolvido. Não é mais modelos de projeção, mas modelos de identificação para a construção da sua própria personalidade, do seu próprio ego. Então, tem isso. Segunda coisa a ressaltar é a minha própria experiência enquanto professor, pelo menos universitário. Essa coisa do desafio intelectual, o prazer em ensinar está ligado ao uso dessa coisa do prazer em ensinar. Nunca me esqueço porque por muito tempo eu dei aulas de teoria da comunicação, né? Que eu dou aula no curso de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, área de comunicação social. Por muito tempo dei aula de teoria da comunicação, tá? E teoria da comunicação é aquela coisa, diversas escolas, diversos pensadores, área de comunicação, escola de Frankfurt, escola funcionalista norte-americana, o interacionismo simbólico, Gregory Bateson, Theodor Adorno, aquela coisa toda, tá? E pela maneira como eu colocava, era como se fosse um diálogo entre eles, né? Como se eu fosse, sei lá, como se estivesse dialogando, como se estivesse quase como contemporâneo a eles, acompanhando eles num diálogo. Então veio uma aluna conversar comigo, nossa, mas eu acho interessante assim como parece um mundo próprio, parece que você está no mundo fechado ali, entre esses pensadores, tal, sobre a área de comunicação, essa discussão intelectual, tal. Então, eu achei interessante essa reação dessa aluna,
como ela sentiu o brilho do prazer intelectual ao retratar de uma maneira como se esses líderes dessas escolas e teorias da comunicação estivessem dialogando entre si, tá? E eu estivesse entre eles, como se fosse numa troca de, de, de informação, de conhecimento, enquanto estava tomando um cafezinho, tá? Então, eu acho que é isso. O professor ainda, apesar de todas as tecnologias de educação, através de todas as revoluções pedagógicas, tal, bem ou mal, nós ainda, professores, continuamos como modelos de identificação, não de projeção. Isso já foi deixado lá atrás no âmbito familiar com a dissolução do Édipo, mas modelos de identificação. Então, é muito importante esse artigo. Dá uma olhada, talvez, por esse viés que eu estou focando essa matéria, porque a matéria parece de uma obviedade ululante, tá? Obviedade ululante, essa expressão é muito boa, né? Obviedade ululante. Tá? Acho que é Nelson Rodrigues, né? Essa expressão, obviedade ululante, tá? Então, mas sob esse viés dá para perceber muitas coisas interessantes dessa pesquisa, né? Então, vale a pena dar uma olhada aqui, depois a referência é do G1 Educação, tá? Depois a referência, depois você dá uma consultada aqui no link. Vamos ao quarto clipe. Clipe número 4, o que nos aguarda aqui? Educação na primeira infância e o microcosmo de cada território. Da revista Educação, sempre com artigos interessantes, essa revista Educação, que ele coloca aqui, após 4 anos de trabalho, em uma iniciativa que reuniu pesquisadores de diversas universidades brasileiras e uma coalizão de instituições preocupadas com a questão da primeira infância no Brasil, foi publicado o documento Aprendizagem, Bem-Estar e Desigualdade na Primeira Infância em 3 estados brasileiros. O estudo, um dos primeiros em larga escala realizados no país. É um marco para o debate, tal. A pesquisa avaliou habilidades em literacia e numeracia, bem-estar socioemocional e aspectos relacionados à aprendizagem. É a primeira edição dessa pesquisa realizada no Brasil, que já foi feita em vários outros países, Inglaterra, Estônia, e etc. O estudo acompanhou 2.598 crianças e 210 escolas nos estados do Ceará, Pará e São Paulo, tendo diálogo com os profissionais de educação e com mães, pais e responsáveis, que interagem diretamente com esses estudantes como parte da metodologia da pesquisa, tá? Eu destaco esse trecho aqui, depois vocês dão uma olhada melhor. Os resultados são bem interessantes, os números. Para isso, os dados da pesquisa precisam ser observados com cuidado. O estudo acompanhou 2.598 crianças, 210 escolas, Aí eu destaco, entre outros, os dados apontam desempenho baixo em numeracia e um pouco acima da média em literacia, em letramento, né? Em relação aos demais países pesquisados. O Brasil acima da média em literacia em relação aos demais países pesquisados. Tá? Que demais países pesquisados esse? Eu até cito Estônia, Estados Unidos, Holanda, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Bélgica, República Tcheca, entre outros. Tá? Salta aos olhos a presença cada vez maior das telas no dia a dia das crianças, acompanhada de um contato ainda limitado com a leitura nos primeiros anos de vida. Enquanto mais 50% das crianças analisadas têm contato regular com telas de tablets e celulares, menos de 15% são apresentados à leitura por suas famílias de forma frequente. Parece uma contradição, né? O que ele coloca, apesar de mais telas e menos leitura,
o desenvolvimento em literacia está acima da média, enquanto o da numeracia está abaixo. Como melhor avaliar isso? Quer dizer, como explicar isso? Tá? Apesar das crianças terem contato cada vez mais cedo com a tela e menos leitura, o desenvolvimento em literacia está acima da média, enquanto o de numeracia está abaixo. Tá? É uma questão que o artigo não levanta. Qual é a explicação disso? Que é claro que tem que respeitar as diferenças culturais para explicar isso e tudo mais dentro do próprio Brasil. Tá? Mas é interessante, né, que, embora o contato com a tela... É claro que a gente sabe que essa questão das telas tem a questão da leitura por trás. Há texto, bem ou mal, diante das telas de computador, você lida com textos. Tá? Mas o que chama atenção é essa em relação à numeracia, né? A relação à manipulação de números, quantidades, tá? Muito baixa, como é colocado aqui, né? Que é como é colocado aqui, que a literacia, a numeracia, né, que é colocada assim muito abaixo em relação aos demais, o desempenho baixo em numeracia. Como explicar isso? Tá? Então, é claro que isso tem a ver com o estímulo, como o próprio artigo coloca, das famílias desses seus alunos, tal. Isso tem a ver com um certo bloqueio da matemática, viu? Um certo preconceito, diversos preconceitos que tem em relação à matemática, tá? Eu tenho uma tese aqui, não sei se vai esticar demais aqui o tempo, né? Mas eu acho que, querendo puxar para uma coisa mais política, mas que é muito da minha própria experiência, né? Que quando eu estava no ensino fundamental, pré-escola fundamental, estava em plena ditadura militar. E peguei professores e professoras que faziam jus ao Zeitgeist, o espírito do tempo, muito autoritários. A minha experiência com matemática foi assim frustrante e humilhante, tá? Que envolvia, então passa muito meus bloqueios e talvez as gerações aqui dos pais que vieram com reflexos disso, de outros pais que vai passando para os próprios filhos, tal. Tem uma tese de que os efeitos colaterais dessas décadas de ditadura militar que esse país teve, viu? Não sei, não. É uma questão para que envolveria uma proposta de pesquisa. Por que esse bloqueio em relação à matemática? Já tratamos em um clipando aqui anterior de estratégias, né, para facilitar o ensino de matemática, mas por que isso? Aqui como essa pesquisa demonstrou isso, tá? Vamos lá, o clipe número 5. Clipe número 5. Aqui, vamos lá. Mundo monitora efeitos. Pesquisas no mundo monitoram efeitos da proibição do celular na escola. Até o momento, apenas um estudo com estudantes universitários na Índia tentou realizar um ensaio clínico randomizado. Então, de uma forma aleatória, para alguns alunos era proibido e para outros não era proibido o celular. E revelou uma melhora significativa das notas dos alunos com desempenho mais baixo. Isso acontece na Índia. Mas o artigo vai colocando, isso no caso da Índia. Mas a primeira onda de pesquisas rigorosas sobre essas políticas, incluindo 2 grandes estudos nos Estados Unidos, acho que está aqui citado aqui no nosso próximo slide. Exatamente, essa é a parte interessante. Mas a primeira onda de pesquisas rigorosas sobre essas políticas, incluindo grandes estudos dos Estados Unidos, não aponta perfeitamente para uma direção. Alguns estudos encontraram ganhos acadêmicos modestos, com as restrições à telefonia celular. Outros encontraram pouco ou nenhum efeito nas pontuações dos testes, mesmo quando o uso do telefone estudantil caiu drasticamente.
Alguns estudos sugerem benefícios para estudantes de baixo desempenho, outros para meninas e outros ainda para meninos. Em alguns lugares, a frequência e o bem-estar dos alunos melhoraram, em outros não. O processo científico pode ser bagunçado, diferenças culturais podem explicar por que as proibições são mais eficazes e assim por diante. Ou seja, parece que a primeira onda de pesquisas que são citadas aqui nesse artigo revelam que, na verdade, esses índices de melhora está dentro daquilo que a gente pode chamar de margem de erro. Tá? Metodologicamente, podemos chamar de margem de erro como pesquisa de opinião. As variações são muito pequenas. Tá? Não está claro. As primeiras pesquisas, que agora o artigo define como a primeira onda de pesquisas, sobre os benefícios ou não da proibição da utilização de celular em sala de aula, isso, de certa forma, já que essa expressão está sendo muito usada nesse clipando, puxando a brasa para a minha sardinha, tá? Que eu já venho defendendo já há algum tempo, que é essa animosidade contra essa belicosidade contra o celular. A mesma coisa se verificou com outras mídias. Para começar, história em quadrinhos, para começar, a geração dos meus pais. O grande vilão era as histórias em quadrinhos. E emburrecia, não sei o quê, e era proibido em sala de aula, e se um aluno era pego dentro da escola com um gibi. Era colocado de castigo, era suspenso, era uma coisa séria. Depois disso, tá? Depois do gibi passou a ser a televisão. Tá? Não, a televisão emburrece, a televisão perde a capacidade de concentração, o aluno perde o foco, não consegue mais estudar. E é interessante que essas duas mídias, como a televisão e as histórias de quadrinhos, foram incorporadas pela escola. Primeiro colocadas como vilã, depois incorporadas no processo pedagógico, educacional. As histórias em quadrinhos, até em aula de língua portuguesa. Tá? E a televisão, através do videocassete, através da tecnologia do videocassete, utilizado como recurso no mínimo, de ilustração de um determinado conteúdo que estava trabalhando em sala de aula. Estudo de caso, em aplicações mais avançadas. Tá? E agora vem com a questão das telas dos celulares, dos smartphones. Tá certo que tem um elemento complicador, diferente dessas outras mídias que eu estou citando, do passado. O smartphone é uma tecnologia de convergência, diferente das outras, porque dentro do smartphone, por isso tem esse título, estão várias mídias. Todas as mídias do século XX estão lá dentro daquele pequeno gadget tecnológico que a gente leva para lá e para cá. Então, olha, é claro que a escola vai encontrar, e eu já fiz experiências com isso, uma experiência como professor, de trazer o celular para a dinâmica de aprendizagem de sala de aula. Que até acho que no clipando anterior eu citei. Eu, por exemplo, numa aula em teoria da comunicação, eu fazia de conta que eu tinha esquecido determinado autor ou de determinado evento histórico. Aí eu percebia que muitos estavam já com celulares nas suas mãos. Olha, vocês estão conectados na internet? Sim. Me procura o nome desse autor. Tal. Então, eu percebi que ficava até meio uma competição quem achava primeiro. Tipo um quiz. Um quiz que eu acabei espontaneamente, né, criando uma espécie de dinâmica de quiz através de smartphones, através de celulares. Eu fazia de conta que esquecia e trazia os alunos para dentro da dinâmica, né, ao eles trazerem o conteúdo que eu estava pedindo para eles, que supostamente eu tinha esquecido. Tá? Então, foi uma estratégia. Né? Isso foi, é claro que a coisa agora está mais séria, né? Com a coisa mais de convergência tecnológica muito maior do que ali de 10 anos atrás, que eu fazia essas experiências e tal.
Mas eu acho que a escola, no final, ela vai encontrar, já está iniciando em processos de como, por exemplo, letramento midiático informacional. Os alunos criarem roteiros e gravarem pequenos vídeos curtos através dos próprios celulares, tá? Através de aula de roteirização, dentro da dinâmica de letramento midiático e informacional, tá? Então, eu vejo que essa questão da proibição não vai levar a nada, e os resultados são ambíguos, pífios, como demonstra esse artigo aqui, dentro da margem de erro, podemos citar, porque são muito. Esse artigo é bem interessante aqui, vai estar a referência aqui atrás para vocês darem uma olhada, tá? E chegamos agora ao último clipe, o clipe número 6. Clipe número 6, para a gente dar uma olhada. Último clipe. Qual é ele? É esse daqui. Como lidar com a indisciplina e melhorar o clima escolar. Como a gente está na vibe das pesquisas, né? De acordo com uma pesquisa internacional de ensino e aprendizagem, conduzida pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, isso é uma pesquisa de 2023, hein? 2023, tá? Da OCDE. O Brasil é o país que mais perde tempo em sala de aula tentando controlar alunos tidos como bagunceiros. O estudo identificou que os professores brasileiros dedicam, em média, 20% do tempo da aula tentando resolver problemas de comportamento da turma. Isso corresponde a 35 dias letivos perdidos ao longo do ano. Mas aí a matéria coloca, mas qual é a abordagem mais adequada para lidar com essa questão? Tá? É claro que a matéria vai chegar a isso acaba para lidar, para você discutir essa questão da indisciplina e todas essas questões que envolvem a dinâmica de aula, é claro que você vai cair nos grandes pensadores e educadores, né, que eram adeptos da chamada nova escola, como John Dewey, Maria Montessori, acaba chegando aí. E é interessante como coloca o artigo que tanto Dewey quanto Montessori não excluem necessariamente a disciplina, tá? Mas chama a atenção para um novo papel do educador como mediador da aprendizagem, capaz de promover autonomia e responsabilidade dos estudantes. Isso, trocando em miúdos, é colocado aqui nessa experiência. Cultura da responsabilidade e acordos coletivos. Nas Alagoas, a escola Dom Constantino Luers, em Campo Alegre, Alagoas. A construção de uma cultura da corresponsabilização foi um dos caminhos encontrados para lidar com a indisciplina. Com o envolvimento de todos os estudantes, foi construído um contrato de convivência. Eles mesmos opinavam como deveriam ser as regras para cada setor, para cada problema na escola, contou a diretora Valquíria de Assis. Está aqui o link, né, no próprio artigo, dá uma olhada lá, em um vídeo apresentado pelo Banco de Soluções Observatório da Educação do Instituto Unibanco. Bem interessante esse vídeo, depois você clica lá e dá uma olhada. A partir daí, toda vez que um estudante infringia alguma regra, a equipe gestora convidava para uma conversa e relembrava dos acordos. Então, é claro, é uma experiência que não coloca de lado a questão da disciplina, tá? Dentro do projeto da nova escola, do Dewey e Montessori, tá? Mas coloca essa questão dos acordos coletivos e a necessidade da criação de uma cultura da responsabilidade dentro dos ambientes escolares, tá? Bem interessante esse artigo sobre essa questão e essa coisa que realmente eu não sabia desses números, né? Dessa pesquisa aqui da OCDE, né? Dessa questão que volto a repetir, eu fiquei impressionado. Os professores brasileiros dedicam, em média, 20% do tempo da aula para tentar resolver problemas de comportamento da turma. 20%.
e que o Brasil, dentre os países afiliados aqui da OCDE, no qual é aplicada a pesquisa internacional de ensino e aprendizagem, o Brasil é o país que mais perde tempo com os bagunceiros em sala de aula. Eu não sabia dessa. Essa realmente eu aprendi nesse Clipando número 12. Que coisa, meu, que coisa. Realmente isso é complicado. Essa coisa da cultura da responsabilidade vale a pena, né? Dewey e Montessori são, na minha opinião, são pensadores, educadores assim, que são divisores de água. Embora o John Dewey, né, ligado à filosofia do pragmatismo norte-americano, que é junto daquela escola, né, que vai surgir a semiótica do Charles Sanders Peirce. Tá? Tava lá o John Dewey também, junto com o Charles Sanders Peirce. Né? Um foi para a área educacional, outro foi para a área de semiótica, se bem que a semiótica no início era aplicada à questão do processo cognitivo, do pensamento, quer dizer, no final ligado à questão da educação. Né? Depois, no século XX, a semiótica veio para a área da comunicação, se distanciou um pouco da área educacional e pedagógica. Muito interessante esse artigo. Aprendi uma coisa nova nesse Clipando que eu não sabia desses números. Que coisa. Com isso, chegamos ao final do Clipando 12. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Hoje foi quase uma hora, meu. Tá? Também fazia tempo que atrasamos aí umas 2 semanas com o próximo do 11 para o 12, né? Que a periodicidade tem que ser semanal aqui desse Clipando. Atrasamos um pouco, né? Por conta da tour de force aí das negociações, né? O sindicato tá envolvendo as reuniões, assembleias, tal. Então atrasou um pouco aqui o Clipando para sair o Clipando 12. Muito obrigado, então. Fique conosco agora com o Clipando número 13. Aguardem. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal do Simpro Santos, que teremos mais novidades aqui no campo da área de formação. Estamos discutindo, planejando mais novidades. Portanto, até mais. Valeu, tchau, até a próxima.